Olá! Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre a jornada da riqueza. Como você constrói a riqueza na sua vida. E eu vou colocar 7 passos, tá? 7 passos que fazem então a jornada, aquela caminhada, tá bom? Então aguarde até o final que existe uma fórmula e essa fórmula é testada, aprovada e funciona. Tá certo? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças. Eu te convido para se inscrever no canal agora, dê o seu like, comente, compartilhe e me siga no Instagram, no Telegram e conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. E aproveita agora e até o final desse mês de janeiro tem um super bônus no meu curso de finanças, onde eu ensino em 4 pilares como é que você constrói essa jornada. Tá bom? Link na descrição desse vídeo. Muito bem, primeira coisa então, primeiro passo nessa jornada, nessa caminhada é você saber quanto que você vai poupar por mês. Quanto que você vai guardar por mês. Mas não é assim se sobrar, que é um princípio que muitas pessoas pensam. É o quanto você definiu que faça chuva, faça sol, você vai poupar e vai guardar todos os meses. Então isso é fundamental. Primeiro passo. Para saber isso, claro, aí tem uma série de outras coisas. Você precisa, então, saber quanto que você gasta das suas necessidades. Como é que você vai saber quanto que você gasta? Você tem aí uma fórmula que é a básica. Você precisa, então, anotar os seus gastos. Ou anota num caderno, ou vai colocar numa planilha, ou vai usar um aplicativo. Tem 3 caminhos aí. Mas você precisa, para poupar, saber controlar os seus gastos, administrá-los no dia a dia. Bom, segunda coisa é, você precisa ter objetivos. Quando você tem objetivos, tá, o que significa isso? Significa que você está mirando o futuro. Você quer ver o próximo mês, o próximo ano, os próximos anos, a sua vida no futuro. Ou você acha que a vida no futuro não existe? Porque quando vivemos intensamente o presente, que é necessário sim viver as alegrias, viver os prazeres, mas ao mesmo tempo você tem que ter um futuro em construção. Porque você vai chegar lá, todo mundo chega. Isso não dá para discutir aqui, porque vai entrar até numa linha muito filosófica, mas existe o futuro para todo mundo, tem que ser pensado. Então, definir objetivos significa isso. Bom, então, aqui você teve 2 coisas. Você, então, tem o controle das suas finanças, quando você controla os seus gastos e você poupa. Você tem objetivos e esses objetivos têm que ser motivadores. Você tem que estar motivado, olhar eles, assim, o que você tem programado para o seu futuro, nesse ano agora, no próximo ano, nos próximos anos, em relação à sua família, em relação à sua vida, tá? E que o dinheiro está relacionado, você precisa ter isso bem definido, bem claro e motivado. Bom, é claro que se você tem algo muito grande ali na frente, você tem que ter o seguinte cuidado. Tá? Lembre-se que você tem coisas que têm o seu tempo para acontecer. E aqui, seguir o passo a passo, acompanhando, tá? É aquela coisa assim de que quando você olha a evolução, você se sente que está dentro do caminho e se sente motivado. Você precisa ter isso dentro de você. Então, o acompanhamento, ou seja, a jornada, a viagem, ela é um indicativo de que você está no caminho quando você se sente bem. Quando você olha o quanto que você guardou para o próximo ano, para esse ano, as suas reservas, o seu sonho, você percebe que está colocando essas reservas, que está poupando, que está guardando, que está no lugar certo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, além desses 2 primeiros, é você ter um orçamento. O orçamento é, na verdade, um órgão disciplinador, uma ferramenta para disciplinar você a seguir o seu caminho, ou seja, os seus objetivos, os níveis de gasto que você definiu, o que é gasto necessário, e o orçamento é a sua baliza. Então você tem que ter uma ferramenta assim. Bom, você usa esse instrumento, né, colocando aqueles seus gastos, então, que são os necessários, o quanto que você precisa para atender então as suas necessidades e também aquilo que é a sua poupança para os projetos de vida. E você vai para o 4º passo, que é a gestão dos gastos. Você já tem no orçamento, então a gestão. Porque fazer o orçamento, botar lá e ficar bonitinho, não resolve se você não acompanhar e não ver o que significa então gestão de gastos, que é esse próximo passo, o 4º aí. É você cortar despesas. Sim,
Porque quando você olha, quando você coloca em cima da mesa, coloca na frente de você os seus gastos, quando começa a olhar, você vai ver que tem uma série de gastos que eles não precisariam acontecer. Por exemplo, a quantidade de cafezinhos, chopinhos, não é para descartar isso, mas a quantidade que tem, será que não pode ser menor? Restaurantes, enfim, todos esses gastos que só sabemos se nós começarmos a olhar. Normalmente, se você começa a fazer isso, você se assusta ao longo de uma semana, de um mês, de quanta coisa que você não via. Então, a gestão de gasto é esta, e isto é você começar a pensar então dessa forma, ou seja, antes de comprar, eu preciso realmente de comprar isso? Se eu não comprar agora, tá, vai fazer falta? Vai me gerar alguma perda? Então, essas são as perguntas que você tem que fazer. E ao mesmo tempo se está dentro do orçamento. Eu tenho orçado essa compra, essa necessidade lá dentro? Se não tiver, você não deve comprar. E por aí vai. É uma disciplina e um hábito de aprender a fazer essa que eu chamo de gestão das finanças. É como se você fosse dominar um animal selvagem, tá? Que está ali pronto para, de repente, você ser jogado fora. Por exemplo, você está dominando, imagina uma coisa primitiva de domar um cavalo. Tá? Você vai aprender a adestrar os seus impulsos, as suas emoções. Tá? Isto é a forma de gerir, então, os gastos. A quinta coisa importante que tem que repetir sempre é aumentar a renda. Bom, aumentar a renda, então, parece que é uma coisa impossível, mas se você ficar pensando dia a dia como fazer isso, como descobrir novas formas, por exemplo, se você é empregado, tem salário, se você se melhora fazendo treinamentos, fazendo curso, sendo o melhor como profissional, com essa visão, naturalmente o processo de reconhecimento acontece, ou dentro da sua organização, ou fora. Foi assim que eu experimentei na minha vida, e é bem assim. Então, se melhore, faça cursos, treine e você tem esse aumento natural dos seus ganhos. Ao mesmo tempo, você tem que procurar a possibilidade de renda extra. Procure na internet, faça uma pesquisa, como fazer renda extra. Tá? Tem vários sites. E aí você identifica aquilo que você se sente habilitado e vai fazer. Ao mesmo tempo verifique se você não tem, por exemplo, coisas que você não usa que possa vender, se você não tem lá uma situação, por exemplo, de excesso de compras, livros, enfim, de coisas assinaturas que você mal utiliza, e se desfaça disso. Vender milhas, por exemplo, você acumula no cartão de crédito e pode transformar isso em milhas que você não usa, então pode vendê-las. E por aí vai uma série de possibilidades de renda extra. E na renda extra, que esse é o quinto ponto, ou fazer renda, você tem que pensar o seguinte: a renda extra é para guardar. Não vai fazer uma renda extra e consumir, porque aí não é o objetivo. Renda extra, guarda, esquece que ela foi criada ali, porque ela vai ficar acumulando. Bom, depois disso, tá? O sexto ponto na verdade, a proteção. Proteção do seu dinheiro. O que eu chamo de proteção? Uma fase 6 aqui, tá? A proteção é dividida em 3 coisas importantes. A primeira coisa é dívida. Você jamais deve ter dívidas, porque as dívidas atrasam o seu processo de enriquecimento. Então, só tenha dívidas em situações muito especiais e que sejam planejadas. Por exemplo, você vem comprar um bem como uma casa e você já tem uma parte do dinheiro e você vai financiar um pedaço por algum tempo com um plano de liquidação antes do vencimento. Você paga o menos juros, tem uma coisa planejada, você tem um bem que faz parte daqui a pouco da realização da família. Ou um automóvel que você precisa. Tá? E você precisa porque não tem transporte adequado onde você mora, você tem que fazer vários movimentos diferentes. Então, isto é uma necessidade naquele momento. Mas se você não tiver essas situações, então postergue e só faça esse gasto quando você já tiver realizado aquele montante de reservas para o seu futuro, tá? Que é a reserva de independência financeira, que é a maior de todas. Depois, reserva de emergência, que na verdade é assim, é você se sentir seguro para poder trabalhar, para poder estar assim mais à vontade se acontecer algo imprevisto e você não ter que sair correndo e sofrendo por isso e atrapalhar inclusive a sua capacidade de gerar mais renda, mais rendimentos. Bom, e o terceiro ponto nessa
nessa fase de proteção, que eu chamo de você pagar primeiro, não é o que sobrou, o dinheiro que você recebeu no mês, o líquido, você vai tirar uma parte, todos os meses vai guardar. Então, esta é a sexta parte. E a sétima parte é estude sempre, estude como investir, como botar, finanças, onde botar o seu dinheiro, quais são os produtos, como é que é o mercado financeiro, como é que eu coloco esse dinheiro para render mais, como eu divido o produto certo para os tipos de reservas. Tudo isso está no meu curso de finanças, que eu procuro fazer de forma bem clara para você, não ser, na verdade, um repetidor de coisas que são colocadas e faça coisa que você não entenda. Então, estude isso. Conclusão nesse vídeo, então, é muito simples. Você viu como lidar com o dinheiro na primeira fase, que é poupar, ter objetivos, ter um orçamento e fazer a gestão de gastos. Depois você viu como acelerar o passo aumentando as suas rendas. Depois, a proteção e segurança, não ter dívidas, ter reserva de emergência e pague primeiro. Muito bem. Escreva aí como é que isso é para você e ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!